Pessoal, nós estamos aqui para gravar com as crianças de Carinha de Anjo. E eu vou contar um pouco para vocês como é que é a vida da criança aqui, que ela entra para ser uma artista do SBT, fazer parte da novela, ok? Então o que acontece? A criança ela chega aqui com muitos sonhos, mas nós como equipe temos a visão de formar essas crianças nas atitudes dela, quer dizer, no geral, no caráter dela, como também na formação dela. O que a gente faz então? A gente tem, na formação dela, nós temos um workshop que ela é treinada em canto, em dança, em interpretação, são profissionais que trabalham com a criança. Ao mesmo tempo, nós temos toda a parte da visão de como formar um indivíduo para ele estar no mundo e poder fazer parte de outros lugares. Então nós não temos a pretensão, quando eu digo nós, a nossa equipe, a teledramaturgia, de que a criança permaneça só no SBT. Nós queremos mesmo que a criança tenha outros lugares onde ela possa participar, outras emissoras, televisão, teatro, cinema. Então, para isso a gente tem um cuidado muito especial de trabalhar essa formação delas. O trabalho da parte fonoaudiológica aqui com as crianças, a gente prioriza sempre o trabalho de saúde vocal. Então, como é que funciona isso? A gente acolhe primeiro as crianças e eu sempre procuro orientá-las em que sentido? Que a voz, para o ator, é um dos principais instrumentos de trabalho. E é muito complicado porque são crianças acima de tudo. Criança gosta de correr, criança gosta de gritar principalmente, criança gosta de imitar vozes, de imitar personagens. Então é feito todo um trabalho de orientação com elas, explicando como a voz é produzida, quais são os principais amigos e inimigos da voz, e isso implica nos hábitos vocais inadequados, né? Então, gritar, por exemplo, falar em alta intensidade, falar sem respirar, imitar, como eu já comentei, né? Personagens, vozes. Por exemplo, cada vez que eles fazem esse tipo de comportamento, eles acionam alguns músculos, que são músculos que não devem ser acionados na fala cotidiana. Então, tudo isso prejudica. Eu, como psicóloga, me preocupo mesmo com duas áreas específicas. Uma é com a conduta da criança e a outra é com o lúdico da criança. Não podemos esquecer que são crianças. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa parte lúdica. Enquanto elas não estão gravando, elas estão aqui na sala. Então, aqui elas têm jogos, elas têm coisas que elas podem desenhar, que elas podem brincar, elas têm bonecas, elas têm livros, elas têm várias atividades onde elas acabam tendo uma comunhão entre elas. Claro que dentro dessa comunhão sempre tem aquela coisinha de criança, né? Que tem que fazer os acertos, mas isso é muito produtivo, porque enquanto elas estão aqui, elas aprendem a lidar com o outro, aprendem a lidar em grupo, aprendem a acertar, se acertar com o outro, e isso chama-se crescimento. O legal aqui do SBT é que o pessoal tem um cuidado muito grande com as crianças, desde a época dos testes até hoje. Eles têm acompanhamento, tanto da diretora de elenco, a Márcia Ítalo está sempre presente nas atividades deles, tem a psicóloga, a Rosa, que acompanha eles diariamente, tem a fonoaudióloga, tem uma preparadora de elenco que acompanha as crianças em todas as cenas. Durante os intervalos, nos lanches, eles têm acompanhamento com o nutricionista também, então é uma coisa assim bem legal que as crianças têm aqui. Tem o cuidado também com o tempo de gravação, tem uma determinação de horas que elas podem gravar. Então, assim, tudo isso é sempre respeitado. Eles são muito cuidadosos mesmo, tanto com a parte da saúde, quanto a parte da educação, tarefa, lição de escola. É tudo bem cuidado. O SBT faz um projeto social com os pais muito bacana, porque o tempo que os pais ficam vagos aqui dentro do SBT, a gente usa para quê? Para poder fazer alguma coisa pelo próximo. Então, a gente senta, cada um usa a sua habilidade, né? E visita locais que são carentes, e a gente, dessa forma, a gente está olhando para o próximo, né? E compartilhando esse momento feliz que todos nós estamos passando aqui no SBT, com esse trabalho, né, da Carinha de Anjo.
Desde o início dos testes que houve aqui para a novela, eu procurei observar muito como era o tratamento de toda a equipe com as crianças, né? E me surpreendeu muito, que desde o teste, cara, é aquele cuidado, aquele carinho com as crianças, sabe? Todo um cuidado, todo um preparo, acompanhamento com psicóloga, né? O pessoal do departamento de elenco, a Márcia Ítalo, uma pessoa extraordinária, né? Ela e a equipe dela nesse sentido, né? E mais ainda pós-teste, né? Aquele cuidado que tem para lidar com as frustrações das crianças que não passaram também nos testes. Isso que é muito importante também. Uma outra coisa que a gente trabalha também é a questão da alimentação da criança. Então, por exemplo, nós tivemos uma palestra com a nutricionista e depois trouxemos as informações para as crianças e elas, no dia a dia, elas têm o quê? Elas têm uma orientação para poder como se alimentar para ter uma energia suficiente para a carga horária que elas têm, desde ir para a escola, depois vir para cá, né? E ter toda essa movimentação. Trabalhar com criança é um privilégio enorme, em primeiro lugar porque desperta a criança que tem dentro da gente. E isso faz a gente mais leve e consegue desenvolver o trabalho de uma forma mais sutil, mais sensível, porque a gente tem que respeitar os limites de cada criança, que cada idade impõe as preferências dela e tentar otimizar isso, trazer isso para um benefício da novela, da obra que a gente está fazendo. Por exemplo, tem crianças que são mais intuitivas, então a gente tem que continuar gravando quando a cena acaba, porque de repente aparece uma frase de efeito, um gesto interessante, e a gente vai entendendo melhor essa criança e produzindo outros textos para ela nesse caminho que ela rende mais. Outras são mais dispersas, então a gente tem que dar uma dose de vitamina N, que é o que eu falo, que é o não, a vitamina do não, então assim, impor mais limites e tentar descobrir nela as outras qualidades que podem também ela trazer de forma intuitiva para a novela. Para conciliar minha vida pessoal com a minha agenda profissional, eu tenho tudo ao mesmo tempo que organizado. A gente não tem um roteiro, né, por dia, então eu nunca sei o que eu vou fazer no dia seguinte, mas aí eu recebo o roteiro uma semana antes, com tudo certinho, então eu deixo toda a minha parte da tarde livre para as minhas atividades da novela. E daí na parte da manhã eu estudo, faço tudo normal, e à tarde eu venho pra cá e fico no horário normal de gravações. Aí tem dia que eu venho pra workshop, tem dia que eu venho para ensaio, depende bastante. E à noite eu chego em casa, estudo, assisto a novela, faço tarefa, essas coisas, e outro dia tudo de novo. Conciliar gravar e estudar é bem tranquilo agora, porque eu estudo de manhã e eu gravo de tarde, então dá pra eu fazer tudo tranquilamente de manhã, e aí o carro do SBT já me pega de tarde, a hora que eu saio lá da escola, a gente grava aqui, almoça também. Aí depois que eu saio, eu faço a lição de casa e tudo mais, também tem que sobrar o tempo pra brincar, jogar videogame, conversar com os amigos, que tem que sobrar esse tempo, e pra estudar o texto também. E eu vou estudando o texto quando eu tô indo do carro do SBT até o SBT. Aí eu vou decorando, dando aquela estudada e tudo mais. E quando eu chego aqui, eu passo com os atores da cena ou com até os preparadores da gente, e é bem legal. Eu também faço questão de orientar as mães em relação ao uso da voz, porque as crianças seguem modelos em casa. Então não adianta eu pedir para as crianças não gritarem se em casa as mães gritarem com seus filhos. A mesma coisa eu peço para elas orientarem a escola. Então, para que as professoras prestem atenção no comportamento da criança na escola. Então, é um trabalho continuado, é um trabalho de orientação continuada.